Bom dia, meus queridos irmãos, alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos aqui já nessa horinha da manhã, nessa horinha matinal, para alimentarmos o nosso espírito com a devocional desta manhã, mais um despertar da fé. E hoje nós temos um tema que é o seguinte: quando a fé toca o impossível. Vamos falar sobre a história que se encontra em Marcos, no capítulo 5, versículo 28. A história de uma mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Há dores que não parecem que existem em nós, ou seja, parece que não está no nosso corpo, mas sangra na nossa alma. Há lutas que duram anos, dura um tempo onde nós pensamos que não vai mais acabar. Elas são silenciosas, cansativas, invisíveis. Essa mulher do fluxo de sangue não sofria há dias. Ela sofria há 12 anos. Mesmo assim, ela não desistiu de buscar uma resposta em Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar, refletir nessa manhã de hoje. Vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando nas suas redes sociais, vai compartilhando no YouTube, no Instagram, no teu status do WhatsApp, vai compartilhando para que mais pessoas recebam essa palavra viva, poderosa e eficaz, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? O texto da palavra do Senhor, Marcos 5, 28, diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha que palavra poderosa. Aquela mulher, ela tinha algo no seu coração. Ela já tinha passado por 12 anos de sofrimento, de dor, de luta. E aqui ela fala algo precioso. Se eu tocar apenas na veste dele, eu sararei. Apenas, por que isso? Apenas, por que apenas? Porque ela já tinha feito todos os processos, os procedimentos para ser curada de uma forma racional, através dos meios de cura, e ela não tinha conseguido resultado. Mas ela colocou agora a fé. Ela acreditou que apenas tocando na orla da veste de Jesus, ela seria curada. Ela já fez tudo, mas apenas tocar em Jesus seria a sua cura, solução para o seu problema. É interessante quando a gente começa a olhar para esse texto. Imagine a água dentro da sua mão e você querendo segurá-la, e quanto mais você aperta, mais ela escorrega por entre seus dedos. Quanto mais aperta, mais ela escorre. Assim era a vida daquela mulher. O dinheiro tinha ido embora, esperança, força, tudo se esvaía. Mas um dia ela decidiu tentar mais uma vez. E esse tentar mais uma vez foi acreditar que se ao menos tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. É aí quando a fé encontra o impossível. Não tinha como ela ser curada pelos meios naturais. Ela acreditou que aquele homem que estava ali poderia ser a solução do seu problema. O milagre poderia acontecer, ela seria curada. Na verdade, ela não fala que poderia ser curada. Ela fala que se ela tocasse, ela seria curada. Ela tinha convicção, ela tinha certeza. A fé estava no seu coração. Ela estava transbordando de convicção de fé. E quando a gente começa a ver essa história, uma fé, essa fé dessa mulher, ela vence o cansaço. Porque uma mulher com a enfermidade que ela tinha uma hemorragia, ela tira as forças. Uma hemorragia é uma pessoa que vive cansada em todo momento, em todo tempo. Ela não consegue muito liberar esforço. Essa mulher, ela tinha uma doença crônica, ela era rejeitada pela sociedade, ela vivia à margem da sociedade. Ela tinha uma frustração com os meios racionais de cura, com os médicos, com todos os lugares onde ela passou para tentar ser curada, mas não conseguiu. Mas mesmo assim, ela foi a Jesus. É interessante que o Salmo 42:11 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? O salmista vai dizer assim: por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Certamente o louvarei. Ei, é interessante quando a gente começa a ver essa mulher aqui há tanto tempo de sofrimento, de rejeição, há tanto tempo que essa mulher vem, 12 anos, numa situação caótica. Eu não sei quanto tempo você está passando por essa dificuldade, eu só sei que tem um Deus poderoso que pode resolver o teu e o meu problema a qualquer hora.
Aqui essa mulher depositou toda a sua confiança em Jesus. É interessante. E a gente começa a entender que a fé não é ausência de dor, não é ausência de problema. Não. A fé é levar você até Jesus, é você ir até Jesus, mesmo se você está vendo que não tem solução. Você continua acreditando que em Jesus algo vai acontecer. Quando você acredita assim, há uma mudança, a chave gira, porque a fé começa a entrar em ação. E o que é impossível começa a ser possível para mim e para você. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, guarda essa palavra no coração, daquilo que não se vê. Aquela mulher, ela não via, mas ela acreditou que Deus ia curá-la, Jesus iria curá-la. Um toque. Irmãos, ela acreditou que um toque iria mudar tudo. Ei, nós precisamos acreditar como essa mulher acreditou, precisamos colocar a nossa fé como ela colocou, precisamos posicionar a nossa fé dessa mesma forma. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Não tocou no rosto de Jesus, ela não falou com ele, ela tocou nas suas vestes, do jeito que ela acreditou que seria, ela fez. Ela tocou nas suas vestes, mas foi um toque diferente. Queridos, ela tocou acreditando que aquele toque seria a solução do seu problema. E foi. Quando ela tocou no mestre, no meio de uma grande multidão, imagina uma mulher frágil, fraca, sem forças, que perdia sangue há 12 anos, passando no meio de uma multidão para tocar na veste de Jesus, assim como ela acreditava que seria. E ela atravessa a multidão, se esforça, toca na veste de Jesus, e ela é curada, mas ela toca diferente, porque Jesus vai falar, alguém me tocou, e os discípulos vão falar, todos te tocam, há uma multidão aqui, mas ele vai falar assim, alguém me tocou diferente, porque saiu poder, virtude de mim, ou seja, a diferença do toque era a fé que aquela mulher estava colocando, naquela situação que ela estava vivendo, ela se posicionou. Eita Deus! Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos conseguir ir muito longe em todas as áreas da nossa vida. Jesus, naquele momento que sente que foi tocado de uma forma diferente, ou seja, a fé daquela mulher chegou a parar. Jesus parou. Ei, para! Algo aconteceu nesse lugar. Grifo. Algo aconteceu aqui. Jesus para ali. Alguém me tocou. Mas todos te tocam, alguém me tocou diferente, saiu poder, o poder foi liberado, e aquela mulher vai se pronunciar, e aquilo ali era muito arriscado, porque uma mulher com a hemorragia, ela não poderia jamais tocar num judeu, mas ela se propõe, ela fala, ela testemunha que foi ela, eu toquei, eu era assim, por isso essa história está aqui, 12 anos de enfermidade, 12 anos perdendo sangue, e agora minha hemorragia parou, o milagre aconteceu, o impossível, glória a Deus. Creia que vai acontecer assim na sua vida. Não sei quanto tempo você está passando por isso, não sei quanto tempo esse problema existe na sua vida, não sei a sua perspectiva em relação às possibilidades de soluções, mas eu quero falar para você, em Jesus nós podemos todas as coisas, tudo é possível àquele que crê. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, filha, a tua fé te salvou, foi a tua fé, é a fé que vai trazer o impossível, que vai mudar a situação, que vai colocar o impossível ao inverso, vai virar o impossível pelo avesso, vai inverter a situação. Não foi o tecido, ou seja, ela disse assim, eu vou tocar na veste de Jesus. Não foi o tecido da roupa de Jesus, foi a fé daquela mulher, é a sua fé que vai lhe posicionar para o impossível acontecer na sua vida. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Creia que vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu na vida daquela mulher que sofria 12 anos. Eu não sei qual sofrimento você está passando, a situação, mas eu tenho certeza que esse Deus que curou essa mulher, ele tem poder para agir na tua situação também, na minha e na sua. Acredita, guarda no teu coração e vamos ver Jesus agindo com a sua força, autoridade e poder sobre nós. Que a nossa fé possa alcançar o impossível, tocar o impossível, e que nós possamos ver o manifestar de Deus sobre nós. Amém? Oh Deus, muito obrigado, glorificado seja o teu nome, dia abençoado, fica com Deus.